Foi numa comunidade rural dedicada a São Pedro que a vocação do padre Edson Aparecido da Silva surgiu. Primeiramente, ele queria ser coroinha, mas não chegou a servir o altar. Ficou somente no desejo. O envolvimento com a vida religiosa no bairro rural de Extrema levou Edson a se identificar com a espiritualidade da renovação carismática católica e com a catequese. A história da vocação do jovem Edson reforça a importância da participação nas comunidades para o fomento da vida presbiteral. É o que ele conta. A minha vocação surgiu lá em Extrema pelos trabalhos que eu exercia na época, lá na comunidade São Pedro, em Extrema. Sempre ajudava nos trabalhos. Eu tinha uma imagem de ser coroinha, mas por morar na roça, não havia possibilidade. Meus pais sempre ajudavam na igreja, sempre acolhia os padres no almoço e tudo mais. Então, o surgimento da minha vocação foi na prática da vivência nas comunidades, com um grupo de oração, com participação nas pastorais, ajudando minhas irmãs da catequese, envolvendo assim com atividades na comunidade rural mesmo. Um convite. Foi ouvindo as palavras do pároco de Extrema para os jovens participarem de um encontro vocacional no Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre que Edson sentiu mais forte o desejo de ser padre. Eu estava num retiro do movimento da renovação e durante o dia todo estávamos rezando a proposta da dinâmica e aí à noite nós fomos participar da missa na matriz, onde o padre Adolfo Fabre celebrou a missa e fez o convite para o encontro vocacional. Aí eu senti o primeiro chamado lá. Aí os colegas que estavam participando daquele retiro falaram, por que você não vai fazer essa experiência? Por que você não participa? Quem sabe? Os grupos de oração da Renovação Carismática Católica foram o solo fértil para alimentar a espiritualidade daquele jovem. Padre Edson lembra que a intimidade na vida de oração, como metodologia da RCC, foi determinante para a semente da vocação germinar. Na época, em Extrema, o movimento que estava em alta pelo sistema do Padre Adolfo, então a renovação estava crescendo demais. E o meu papel, o meu envolvimento era justamente nessa dinâmica, né, de um trabalho pastoral, de um envolvimento aí na comunidade, no despertar da evangelização com a renovação, a intimidade da oração, da partilha da palavra, né, esse sentido de se colocar sempre nas mãos de Deus. Em 1990, com 14 anos, ele começou a frequentar os encontros vocacionais no seminário da Arquidiocese. Dom Félix, hoje bispo de Governador Valadares, no leste de Minas, era o promotor vocacional na época, conforme recorda o hoje assessor da Pastoral Arquidiocesana. E aí, então, eu fui acompanhado, ele foi visitar minha família, aquele medo, aquele receio do padre na casa, conhecendo, mas a felicidade, a acolhida dos meus pais, por também ser da comunidade rural, aí eu vim participar. Até teve uma família que me trouxe, foi a primeira vez que eu saí sozinho de casa, né, para uma cidade diferente, sem meus pais, né? E aí então começamos. Ele conta como foi receber a primeira carta do Seminário Arquidiocesano para participar das atividades vocacionais. Eu lembro certinho quando chegou a carta convite do encontro vocacional, chegou na paróquia, no escritório paroquial. Aí o padre Adolfo pediu para me chamar lá na escola, no colégio Alfredo Olivotti, que eu estava estudando lá. Aí eu subi, fui à casa paroquial, aquele acelerado coração, né, com medo, o que ia... Aí, tenso. Aí o padre Adolfo falou, olha, é o convite do encontro da pastoral vocacional, o encontro assim, tal dia, e me motivou, e falou, vai fazer a experiência. No ano seguinte, 1991, Edson Aparecido da Silva foi aprovado para dar início aos estudos no Seminário Nossa Senhora Auxiliadora. Orações,
Trabalho e gincanas no Colégio São José são as melhores lembranças do tempo de seminarista. Futebol e vôlei. Quando entrava no campo ou na quadra do seminário arquidiocesano, Edson mostrava raça. No seminário a gente tinha inúmeras atividades, né? E uma delas era o vôlei, o futebol, e eu sempre com aquela raça de querer ganhar, lutar para vencer e motivar o grupo também para ir à frente, né, para o resultado ser positivo. No meio de tanta diversão e sentimento de prazer por estar num lugar que lhe fazia bem, Padre Edson também aponta os obstáculos do dia a dia. Mais difícil foi conhecer a personalidade do outro, a convivência, que a gente também tá ali um grupo e a gente sabe que cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas limitações. Vejo como algo a convivência fraterna, né? Porque a nossa tendência é viver o individualismo, pensar no eu. Além desses desafios, momentos de crises e dúvidas vocacionais também foram ingredientes para depurar os desejos e conseguir a clareza necessária para o sim definitivo ao presbitério. Crise dos padres formadores chegarem e perguntar: é isso mesmo que você quer? Você tem vontade de ser padre? Então pensa mesmo direitinho. Por isso eu coloquei numa crise que eu estava passando, né, existencial, eu rezava e abri lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. No dia 24 de julho de 2004, Edson foi ordenado padre pela imposição das mãos do então arcebispo de Pouso Alegre, Dom Ricardo Pedro. Das atividades da vida de padre, a celebração da Eucaristia é a que mais encanta o jovem que já soma 19 anos de vida presbiteral. Padre Edson aponta o que considera ser a maior cruz da vida de um sacerdote. Mais difícil na realização é a gente viver plenamente a fidelidade, tanto na administração quanto na vida pessoal de oração, a convivência com o povo, que às vezes tem os atritos, né, por causa da diversidade. Vejo que um desafio é também o acúmulo das atividades, o administrar a vida religiosa, a vida administrativa nos trabalhos pastorais. Padre Edson, o que você diria para os fiéis no sentido de olhar para os presbíteros e ver neles um ser humano? O padre é humano como qualquer outra pessoa, porém ele foi chamado, preparado, escolhido e enviado para uma missão específica de ser o Cristo na comunidade, mas carrega a sua dimensão humana, com as suas falhas, com as suas crises, com os seus pecados, eu sempre uso com as suas próprias mazelas, né? Então eu vejo que a gente precisa sempre olhar o padre com o olhar do Cristo, com o Cristo, para o Cristo. Vale a pena ser padre, de enfrentar os desafios humanos e os desafios espirituais pastorais. Vale a pena fazer essa experiência num caminho de discernimento, num caminho de coerência de sua vida com as suas atitudes. Então você que é jovem, pense nisso. Vale a pena você consagrar a sua vida a Deus, servindo a comunidade, servindo a igreja no amor por causa do Cristo.